Graça e paz, irmãos, bem-vindos à nossa campanha 70 vezes 7. Estamos estudando o amor e o perdão de Deus, um livro da Bíblia por dia, e hoje chegamos ao último livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias. Malaquias significa meu mensageiro, Malak Yah, mensageiro do Senhor. Lembrando que a palavra mensageiro no hebraico, Malak, no grego é angelos, ou anjo. Então alguns acreditam que talvez o nome Malaquias não fosse um nome próprio, mas sim um título que o profeta atribui a si mesmo como mensageiro do Senhor. Afinal de contas ele traz mensageiro do Senhor, mensageiro sacerdote, mensageiro precursor e mensageiro da aliança, como sendo o próprio Deus falando. A verdade é que do profeta Malaquias nós não conhecemos muito, a não ser o seu nome que está lá no primeiro versículo. Malaquias foi uma voz profética final, juntamente provavelmente com Esdras, o escriba, sacerdote, historiador, que escreveu antes e depois de Malaquias, que foi o último escritor do Antigo Testamento. Apesar de Malaquias estar colocado como o último livro do Antigo Testamento, provavelmente os livros de Esdras, Crônicas, que também se atribui a Esdras, seriam os últimos livros do Antigo Testamento. A profecia de Malaquias não tem data, então fica meio difícil situá-lo. Mas os problemas morais e religiosos que Malaquias vem tratar junto ao povo são problemas que Esdras e Neemias combateram muito forte. Por exemplo, o materialismo do povo e casamento com pagãos, com povos que não eram judeus, que era proibido ao povo. Então, nós precisamos entender que talvez isso se encaixe bem lá perto do ano 430, um dos últimos livros do Antigo Testamento a ser escrito. O cenário religioso do povo era algo deplorável. Mesmo o templo tendo sido reconstruído em 516, mesmo o sistema de culto tendo sido novamente reordenado por Esdras em 457, e o muro da cidade ter sido novamente construído por Neemias, em 52 dias, em 444, os judeus andavam completamente desanimados espiritualmente. Ele tinha deixado de dar o dízimo, o povo tinha deixado de dar o dízimo, e em consequência disso, as suas colheitas fracassaram. Lembre-se que em Ageu, ele chega a dizer, olha, semeastes muito e colheis pouco. Por quê? Porque o povo tinha abandonado completamente a obra do templo, e depois, mesmo assim, não foi suficiente para reanimar o povo com o Senhor. Os sacerdotes, vendo-se no desamparo, uma vez que o povo não dava mais o dízimo, e os sacerdotes viviam do que era dado de dízimo, se tornaram descuidados e indiferentes, e largaram de mão as funções do templo. A moral do povo era completamente frouxa, e havia contato do povo com outros povos, estavam assimilando práticas comprometedoras dos povos pagãos vizinhos. O espírito de indiferença, veja se tem alguma coisa a ver com o dia de hoje, com a época que estamos vivendo. O espírito de indiferença religiosa do povo estabelecia um perfeito contraste com aqueles que os seus antepassados precisaram passar, principalmente aqueles que voltaram do exílio agora, e os antepassados recentes, e tiveram que enfrentar o medo, refazer o muro, reconstruir o templo, mesmo sob ataque, mesmo sob ameaças estrangeiras. Reagindo a todas essas frustrações, porque afinal de contas fizeram tudo isso esperando a volta do Messias para um período curto e imediato, e o Messias não veio, eles se tornaram arrogantes, orgulhosos, opressores para com as pessoas em geral, impacientes e céticos diante do Senhor. A indiferença religiosa para com a lei e para com as ofertas era fruto da acusação que no seu coração eles faziam contra Deus, de ser indiferente ao bem e ao mal. A indiferença moral se revela na sua indiferença para com o casamento. Eles se divorciaram das mulheres judeias e que se casavam com mulheres pagãs. Os pecados de perjúrio, de fraude e de opressão são denunciados no início do capítulo 3. O egoísmo material do povo é denunciado ali no capítulo 3, de 8 a 10. Quando Deus acusa o povo, roubará o homem a Deus? E aí o povo, e Deus mesmo diz, E vocês perguntam, em que estamos nos roubando?
nos dízimos e nas ofertas alçadas. Só que de tudo isso, o primeiro problema, o problema mais claro e o problema gerador de tudo isso, denunciado por Malaquias, foi que o povo se esqueceu do amor e do perdão de Deus. Lá no primeiro capítulo, a partir do verso 2, Deus tenta mostrar ao povo, e Deus vem chamando a atenção através de Malaquias para mostrar ao povo do amor, da aliança de amor que Deus fez com o povo. Essa falha nessa visão do amor de Deus levou à falta de visão espiritual, à falta de apreciação, à falta de apreciação da glória do Senhor, da vontade do Senhor, e à prática de pecados, de queixas e de indiferença. A última recomendação do profeta para o povo é: lembrai-vos da lei do meu servo Moisés, com as suas promessas e as suas exortações. O objetivo do profeta era despertar naquele povo calejado de consciência, de novo, a sua consciência espiritual e tirar o povo da sua estagnação espiritual. Por isso, ele já começa destacando algumas características muito fortes sobre o próprio Deus. Ele destaca a grandeza de Deus. Ele destaca 3 vezes no capítulo 1, Deus falando sobre a sua própria grandeza. E ele chama atenção para a honra que era devida ao seu próprio nome. Além disso, Malaquias, ele praticamente é um livro de citações do Senhor. Por isso ele não dá muita ênfase a si mesmo, por isso ele não fala muito sobre si mesmo. A frase continuamente usada por Malaquias era: assim diz o Senhor dos Exércitos. Ele usa 24 vezes essa expressão, Senhor dos Exércitos, porque ele falava para uma geração. E eu chamo sua atenção de novo. Veja se tem alguma coisa a ver com hoje. Uma geração mole, uma geração fraca, uma geração mimizenta, reclamona, que só sabia se queixar daquilo que eles estavam vivendo, uma geração indiferente espiritualmente, uma geração que já não havia mais interesse para com o Senhor. E Deus se mostra então como um poderoso Senhor dos Exércitos, um general, aquele que tem a autoridade, a força. O método de Malaquias de trazer a sua mensagem é diferente também dos outros profetas. Ele não traz a sua mensagem em forma de conferência ou de narrativa. Ele traz a sua mensagem numa forma maiêutica, aquilo que também podia ser atribuído a Sócrates ou ao método rabínico já da época de Jesus. Ele fazia perguntas e ele daria então as respostas, ou ele suscitaria que o povo, através de perguntas, entendessem quais seriam as respostas. Malaquias registra 9 diálogos, ou 9 tipos de diálogos entre o Senhor e Israel. O profeta apresentou as mais importantes queixas do Senhor contra os judeus e contra as reações dos judeus. Eles questionavam o amor de Deus, capítulo 1, verso 2, a sua honra e grandeza, a partir do verso 14 até o capítulo 2, sua justiça, 2:17, o caráter de Deus, capítulo 3, de 13 a 15. Essa visão deficiente a respeito de Deus produziu uma atitude arrogante e fez com que o povo simplesmente deixasse de lado tudo o que se referia ao Senhor. O dízimo não era dado de coração, as ofertas eram animais doentes, escolhiam sempre o pior para o sacrifício, escolhiam os animais coxos, defeituosos, aqueles que não eram possível de vender. Ou seja, havia um ritualismo sem base, sem coração. Era feito por fazer e da pior forma possível. Veja mais uma vez se tem alguma coisa a ver com a vida religiosa hoje em dia. Muitos estão buscando a Deus apenas pelo que Deus pode dar, mas estão oferecendo vidas vazias, religião vazia, uma adoração vazia, e o resultado moral dessa religião vazia, dessa religião desprezível, foi o povo se voltar para adultério, perjúrio, feitiçaria, idolatria, fraude, opressão do pobre. Idolatria é você colocar no lugar de Deus qualquer outra coisa. E o povo, mais uma vez, não adorando a outros deuses, mas adorando a si mesmo, se achando capaz de viver sem o Senhor, o povo vai se desviar. E ele chama a atenção que Israel estava pecando, roubando a Deus. Malaquias é o texto mais forte
de toda a Bíblia para dizer sobre a questão dos dízimos que pertencem ao Senhor. A parte que devemos devolver a Deus como símbolo da nossa fidelidade, porque reconhecemos que o Senhor já nos deu tudo, então devolvemos uma parte a Ele, a 10ª parte. Esse pecado vem diante do povo já desde Acã. Acã, quando eles entraram em Jericó, Deus disse: olha, vocês não vão pegar nada da cidade, é tudo oferta ao Senhor, porque vocês não fizeram nada, eu que vou lutar por vocês. E Acã pegou uma parte que cabia ao Senhor, e por causa disso, o povo depois perdeu uma guerra para uma cidade pequenininha chamada Ai, e Acã foi morto, porque foi descoberto o seu pecado. Além disso, ele também cita de uma forma muito interessante que Elias viria novamente ao povo. Elias é considerado o mais fabuloso caráter já produzido por Israel. Elias é considerado um profeta assim inigualável. E ele diz: olha, Elias virá primeiro, antes de vir o Messias. E aí Jesus vai atribuir essa frase dizendo: é João Batista. Elias já veio, é João Batista. E as últimas palavras de Malaquias estão lá no capítulo 4, de 4 a 6. Ele faz um apêndice, ele faz um resumo, mas não uma retrospectiva, mas de uma forma progressista, olhando para frente, olhando para Elias, para a época messiânica, ou seja, que nós sabemos ser João Batista, e a vinda do Messias. É interessante que na nossa Bíblia, Malaquias termina com uma palavra uma palavra ruim para o povo. A última palavra do Antigo Testamento é maldição. E é interessante que depois do Antigo Testamento seguiram-se 4 séculos de silêncio de Deus. Então nós podemos entender que maldição é não ouvirmos a voz de Deus, não termos e não sentirmos a presença do Senhor caminhando de perto conosco, até que Jesus vem e rompe toda a maldição e quebra todas as cadeias. O tema da nossa campanha é amor e perdão. E nós estamos chegando ao fim do Velho Testamento, do Antigo Testamento. E eu gostaria de destacar para você, no último livro do Antigo Testamento, mais uma vez o amor e o perdão de Deus. O Senhor chama o povo e diz no verso 2 do capítulo 1, eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vocês dizem, como que você nos ama? Como, em que nos tem amado? E não foi Esaú irmão de Jacó, diz o Senhor, pois eu aborreci Esaú e amei Jacó. Olha, Esaú é o povo que dá origem a Edom. Lembra-se das profecias tão difíceis de, por exemplo, Obadias, falando contra os edomitas. Deus está dizendo, eu aborreci aquele que era o mais velho, aquele que pela lei, teoricamente, teria todo o direito, e eu amei Jacó, que é de onde vocês descendem. Eu amei vocês desde o início. E fiz dos seus montes uma assolação, falando de Edom, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Mas os vossos olhos, no capítulo 5, verão o livramento do Senhor e a ação do Senhor, julgando mais uma vez os inimigos do seu povo. E vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. A verdade é que Deus começa chamando ao povo para o seu amor, para o seu perdão, para a sua graça, em que Deus protege o povo, em que Deus abraça o povo, em que Deus luta pelo povo, em que Deus entrega ao povo a sua mensagem e rechaça os inimigos, protege Israel mais uma vez dos seus inimigos. Vamos nos lembrar do livro de Malaquias. Meu mensageiro, Malak Yavé, mensageiro de Yavé. O livro termina com a palavra maldição. E a partir daí segue-se o silêncio de Deus. Toda maldição é quebrada com a presença de Deus, com a chegada do Messias, com o Espírito Santo de Deus derramado sobre a terra, aos corações daqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, então, filhos de Deus. O amor e o perdão de Deus estão muito claros nessa chamada que Deus dá. Deus dialoga com o povo, Deus conversa com o povo e vai tratando as queixas do povo uma por uma, mostrando que o Senhor tinha queixas para o povo. O povo estava frio, o povo estava atuando de forma
impensada, de forma despreocupada, displicente, fazendo as coisas quando fazia para Deus, de qualquer jeito. E Deus, por amor e perdão, chama o povo: olha, volta, volta, arrepende-te, volta, eu estou aqui, eu sou o Senhor dos Exércitos, e eu estou aqui. E mesmo assim, eu ainda me importo com a sua atitude. Não é interessante pensar que um Deus tão maravilhoso, tão grande, tão poderoso, possa se importar com a forma como você tem servido a Ele? Ele criou todo o universo, Ele é maior do que tudo, todas as coisas, e mesmo assim Ele ainda quer que você o sirva de todo o coração e que você entregue sua vida a Ele, porque Ele quer te abençoar. Ele se importou tanto com você que Ele mandou o seu Filho, e a partir de amanhã estaremos estudando o Novo Testamento, a nova aliança